Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilão e junto com o Fábio nós fazemos o canal Games que Pariu, né? O canal para quem gosta de videogame e da história dos videogames. E hoje tem uma história muito interessante de um console aí que tem um roteiro que parece filme, vale muito a pena acompanhar esse roteiro aí. O console é esse aqui, ó, o Gizmondo ou Gizmondo, como você preferir. Esse aparelho foi produzido pela Tiger Telematics. Não confunda com a Tiger Electronics, né, que fez o Game.com, que já foi vídeo aqui no Games que Pariu, mas é outra história. Então, a Tiger, né, Telematics surgiu em 2002 de uma fusão um pouquinho curiosa aí de duas empresas, a Eagle Eye Electronics, da Suécia, né, o responsável era o Carl Fryer, junto com uma empresa americana de tapetes, a Floor Decor. Então, olha que coisa, já começa estranha essa história, uma empresa de tecnologia, né, da Suécia, situada no Reino Unido, né, com base no Reino Unido, juntando aí com uma empresa americana de tapetes. Então, essa junção surgiu a Tiger Telematics em 2002. E o primeiro projeto dos caras era fazer um GPS, né, para que os pais pudessem acompanhar os filhos e adolescentes pelas suas aventuras pelo mundo aí, né? E os caras perceberam que você fazer um GPS para uma criança, ele não ia levar isso para todo lado. Então, foram evoluindo essa ideia para fazer um item mais interessante e que a criança ou adolescente tivesse o interesse, né, de levar isso para todo lado. Surgiu a ideia de fazer um videogame, um item mais interessante. Aí lá por 2003, o Carl Fryer, que era o fundador, se juntou com o Stefan Eriksson, que era um dos executivos. Marquem esse nome aí que vai ser muito, né, influente nessa história. Ele com o Eriksson tiveram a ideia desse videogame, e a ideia dos caras era bem ousada e bem diferente. Eles queriam fazer um videogame portátil que tivesse videogame, claro, GPS, MP3, MP4, câmera fotográfica, Bluetooth, e essas coisas na época não eram assim tão populares ainda. Então, com essa ideia em mente, começaram a trabalhar no videogame, né, que a princípio se chamava Game Track. Então, 2003 começou a produção, 2004 começaram a mostrar esse console nas mídias, né, e nas feiras. A mais importante aí foi a CES, né, a Consumer Electronic Show, em 2004. Mostraram o console com tudo que ele poderia fazer, né, com o nome Game Track. Logo depois, quando foram registrar, eles viram que na Europa já existia essa marca, então deram o nome final para o console de Gizmondo. E essa vai ser a nossa história de hoje. Fabião, mostra o portátil aí. Sendo assim, né, em março de 2005, no Reino Unido, foi lançado o Gizmondo. Ele foi lançado, pessoal, por 129 libras, essa versão aqui que é o Smart Ads, já explico já, e por 229 libras a versão Full, que não tinha. O Smart Ads, pessoal, os caras tinham um negócio bem inovador, tá? Os caras pensaram aí antes de todo mundo. O Smart Ads nada mais é uma propaganda, né? A intenção dos caras era o quê? Você comprasse com essa função, eles iam ter um subsídio, né? E você ia ter propaganda no seu console. Então os caras foram muito à frente do seu tempo. Inclusive, por curiosidade, em 2005, surgiu o primeiro vídeo do YouTube, né? E todo mundo aqui sabe que o YouTube faz muito isso, né, Fabião? Usar propaganda durante os vídeos, né? Com Inclusive certeza. o nosso aqui, né? É aí que eles faturam, né? Exatamente. Então, ó, os caras tiveram essa ideia já antes de todo mundo. Então tinha essa versão aqui com o Smart Ads, que ela era subsidiada, se ia ter propaganda.
custava 129 libras, e a versão sem Smart Edge, sem propaganda, 229 libras. Em outubro foi lançado no mercado americano por 229 dólares, essa versão básica com as propagandas, e 400 dólares a versão sem propaganda, né? E mais uma curiosidade, eles não tinham isso em lojas, tá, de departamento. Eles fizeram uma loja física linda, bem, aquela loja para ostentar mesmo, a Paulista da Inglaterra, uma rua bem cara, uma loja caríssima, algumas no Reino Unido, na Suécia, e pelo mundo afora fizeram apenas quiosques, eles não tinham em lojas de departamento, e vendas também pela internet. This is the story of the bumblebee. Its wings are too small and its body too big. According to all principles, it's too heavy for its wings. It just can't fly. But no one has told this to the bumblebee. So it flies and flies. He doesn't care much about principles, do you? Sobre o console, pessoal, ele tem uma tela de 2.8 polegadas, tá? Um processador ARM9 de 400 MHz. Era bem poderoso, pai. Vamos colocar aí na tela as especificações dele, né? Ele usava cartão SD, tinha câmera e tal, enfim, tudo que eu já falei, né? Ele era um tudo em um, né? Várias funções em um só aparelho. Você vê como eles estavam à frente, alguns anos, que 2 ou 3 anos depois, todo mundo conhece essa história, né? A Apple usou muito isso, né? Várias funções em um só aparelho. A ideia dos caras era boa, mas tinha mais coisa envolvida aí. E aí começou, eles ostentavam muito, né? A empresa, a Tiger Telematics, era uma empresa pequena, né? No mercado ainda. E, curiosamente, os caras, os executivos, no estacionamento dos caras, tinha lá Ferrari, McLaren, Rolls-Royce, chamava um pouquinho a atenção. E os caras também foram bem agressivos, né? Com propagandas, né? Para divulgar, né, esse aparelho. A mais famosa deles, fizeram um show no Reino Unido. Nesse show, eles convidaram vários famosos, e entre eles, quem participou do show teve o Pharrell Williams, o Jamiroquai, que na época estava bombando, o Busta Rhymes e até o Sting. O Sting na época, pessoal, era um artista, um dos tops do mundo. O Sting, para quem não conhece, é o vocalista do The Police. Se você não conhece The Police, vá se informar, que vale muito a pena. O Sting era só o vocalista do The Police, um dos artistas mais conceituados naquele momento. Então os caras gastaram milhões, né? E não é só isso, tá? Para ostentar ainda mais, a Gizmondo patrocinou um carro para correr nas 24 horas de Le Mans. Uma Ferrari, eles pintaram de preta com o logo da Gizmondo, lindo carro, e nas 24 horas são 3 pilotos, né? Um dos pilotos era o executivo aí, né? O Stefan Eriksson, que gostava de velocidade e emoção. Vocês vão entender, ele está sempre envolvido nessa história. Acho que mais emoção que velocidade até. Muito mais emoção do que velocidade. E por falar em velocidade, um dos caras, dos garotos propagandas aí da Gizmondo, era simplesmente o Jason Button. Inclusive, o Jason Button participou da produção de um jogo, o Shinkane, que nunca foi lançado. Tá? Eu tenho ele no meu aqui, no meu Gizmondo, acho que a versão final e tal, que estava pronta já, mas oficialmente ele não foi lançado. Então os caras pegaram Jamiroquai, Sting, Pharrell Williams, Jason Button, e investiram muito, chamaram a atenção das mídias, né, do mundo inteiro, uma empresa até então desconhecida, e com isso eles foram aí ganhando a confiança dos investidores, né, ostentando aquele luxo, shows, modelos. E a parte prática, voltando agora para o console, ele foi prometido, antes do lançamento, 100 jogos. Mas no lançamento, ele tinha 14 jogos, tá? Que foram lançados. Entre eles, o SSX da Electronic Arts, o FIFA Soccer, e tem um jogo legal também, aquele de motocross, né? Ah, é bem legal. Lembra até um pouco o jogo de PSP, assim. Bem bacana o jogo de motocross. É uma visão meio por cima, né? Aquela visão do Rock'n'Roll Racing. Sim. E o gráfico lembra um pouco do PSP. E é exclusivo dele. Tem um jogo também de golfe, tipo mini golfe, que eu achei muito legal. Vocês vão ver depois aí, a gente mostrando um pouquinho. Toy Golf, né? Isso. Muito legal, cara. Então, ele foi lançado com 14 jogos e com toda essa campanha aí luxuosa e ostentadora que chamou a atenção das mídias do mundo inteiro. Parece um drone o barulho da moto. Parece. Mas a visão por cima assim eu achei bem legal, cara. Não, eu gostei pra caramba desse joguinho aí. Eu gosto de joguinho assim já, né? Tipo Off-Road, Rock'n'Roll Racing, nesse estilão. E a jogabilidade é boa, tudo. É boa. Né? Como sempre, o jogador não ajuda, né?
É que eu tô assim, pessoal, além de não ter aquela habilidade, eu tô jogando meio de lado pra filmar, tá? Então considerem já a minha desculpa já pronta. Nossa, passarinho lá chegaram uma vez, pelo menos. Mas isso eu achei legal e é exclusivo dele também. Passou uma moto aqui do lado, aqui, até chamou a moto. É isso. Isso que é a realidade. 3D o som. Surround. Cheguei em quarto, só que só tem 4. Pessoal, esse é o jogo, né, do Jason Button, que não foi lançado oficialmente. Não sei se ele tá completo aqui, mas é um jogo bonitinho, ele parece o Ridge Racer. Lembrando, né, que eu falei, o jogo é legal, mas concorrendo com o PSP aí, que o Ridge Racer do PSP é muito bom, né? E do DS também tem, né? Tem o jogo do Jason Button. E tem esses glitches na tela, que não sei se é por causa do cartão, é que isso aqui é um demo também, não é um jogo full, né? Mas é um joguinho que flui bem, né? É bonito, cara. Tem uma boa jogabilidade, né? Tem um jogador bom, mas tem boa jogabilidade. Mas é muito glitch, né? Muito. E é exclusivo, né? Quem participou da produção foi o Jason Button, tem o nome dele no jogo, né? E também não recebeu, né? Entrou com processo. O Jason Button e a equipe dele de Fórmula 1 também da época, não lembro qual equipe que era. Os gráficos são bem legais, né? Fora esses glitches todos aí. Mas é o que eu falei, né, Fabião? Assim, vendo como um jogo em si. Mas baseando com PSP e tal, já complica, né? Ah, não dá pra comparar com o PSP, né? Ele até lembra um pouco, né? O gráfico, tudo, Lembra. mas que comparar o videogame com o PSP não dá. Vamos lá agora de FIFA Soccer. É legal essa versão aqui, você tem que acostumar um pouquinho com os botões, né? Vamos lá. Aquela velocidade característica. Vamos de Real e Barcelona, né? Sempre foi um puta classe, mas na época tava mais no auge ainda, né? E é um cartão SD que ele usa, né? Era pra ser um pouquinho mais rápido, né? É um cartão SD. Esse aqui, né, no caso o meu, ele tá com todos os jogos num cartão só. Tem até emulador de Super Nintendo e Mega Drive, né? Mas os jogos dele são pequenos, o pessoal se travou depois, né? O FIFA é bem legal, bem feito, o FIFA. E o FIFA não tem glitch, né? Pelo menos não percebi. Tá bem feitinho mesmo. Parece com os jogos do FIFA mesmo. Não tem como você falar que tem uma coisa de pior, mas também não de melhor. Mesma coisa. Deixa eu chutar a bola no gol e chega. É só carrinho pro jogo. Enfim, né? É FIFA, vocês já conhecem o FIFA, né? Mas eu achei, Fabião, é bem feitinho, viu, cara? É, tá bem feitinho mesmo. Cruzei em vez de chutar. Mas aqui não acostumei com o botão, agora chutei. Esse é o FIFA Soccer 2005, que foi o ano de lançamento, né, do Gizmondo, uma versão bem interessante. Essa versão não fica devendo para os outros consoles, né? Isso eu achei bem legal. Também é da EA, né? Não foi qualquer firma que lançou. Muito legal o FIFA 2005 aí do Gizmondo. Eu achei bem interessante que ele mistura o minigolf com aquele Micro Machines. Tem as rampinhas da minigolf tal na mesa da sala, na banheira. Eu achei bem interessante. Tá vendo? Achei bem interessante graficamente, bem interessante. Os glitch não, né? E também tem os mesmos glitches. O mesmo glitch. Legal aqui, ó. Você aperta aqui, ó. Ele tem a força da batida, ó. Olha lá, tem o prato ali, ó. Tá vendo? Tá, ficou meio escura a tela, não ficou não? Não, dá pra ver. Dá pra ver? Ele tá numa mesa de cozinha. Você joga minigolf, tem a força da bola. Caiu da mesa. Ah, não pode cair da mesa. Não pode ser tão fraco aí. Ah, beleza. Esse tem menos glitches, tá vendo? Ele se move menos, né? Olha lá, a bolinha, se jogar muito forte, ela passa da mesa. Se jogar fraco, ela não sobe a rampa.
Ó o prato ali, ó. Bem interessante, cara. Falei, A graficamente... ideia é legal, né? É. Eu não lembro de ter visto esse jogo. Talvez exista em outros consoles, mas eu não lembro de ter visto esse jogo. Ó, quase. Ah, legal lá, ó o buraco ali. Tá numa mesa porta da casa ali, ó. Bem legal, cara. Bem interessante. Eu joguei hoje. A segunda, eu joguei essa fase que eu bati 12 vezes e não consegui passar, passei agora. E a segunda fase tá numa banheira, se eu não me engano. Foi só que eu vi. Mas eu achei bem interessante. Tá vendo? Ou tá, tá na mesma, parece? Ou é outra? Vamos dizer que tem uma pizza. É uma pia, desculpa, não é banheiro, é uma pia. Quer ver, ó? Olha lá, ó, é a pia. Olha que interessante, cara. Ela mostra o cenário todo, né? Olha o garfo ali, ó. O fogão no fundo. Muito legal, cara. Olha lá, cai na pia. Ah, tá ali. Vamos lá. Vamos ver se ela bate na parede. Ah, bati lado errado, pô. Ela bateu na colher. Ah, verdade. Então vou ter que ir lá Por trás do garfo. perto da rampa. Vamos direto lá mais fácil. E gastar as batidas. Acho que é no máximo 10 ou 12 por fase se aborta a fase. Diferente, né? Eu achei bem interessante, cara. Cadê a rampa? Ah, que legal. Ficou no meio das rampas a bolinha. Agora ficou bom. Agora ficou ótimo. Olha o buraco ali. Tô com 7 já. Acho que 10 ou 12 ela perde a fase. Nossa, muito interessante, cara. Gostou de jogar, hein? Esse realmente é um passatempo. É. E a gente já achando interessante videogame ruim, como sempre. Exatamente. É só a gente pra gostar dessas coisas. É que assim, é legal porque a gente gosta de coisa antiga, né, Fabio? Mas se você analisar com os jogos de hoje, qualquer celular porcaria tem sim. isso, né? É. Mas tem que analisar que era 2005, né, meu? Pessoal, então vocês viram os jogos dele aí? Eu gostei dos jogos, o Fábio também gostou, a gente gosta do videogame, da história do videogame. Você não é um jogo só pelo jogo, é legal, mas tem que ter uma noção do cenário da época, né? Quando ele foi lançado, já tinha o PSP e o DS, né? Então ele concorria com o PSP, com o DS e com o N-Cage, que saiu um ano antes, que era um celular, videogame. Vamos falar dele futuramente. Inclusive, pessoal, o DS e o PSP já foi assunto nosso, Games que Pariu, você não viu ainda, vê lá. Então já tinha no mercado, pessoal, o DS e o PSP. Então os jogos dele não eram tão bem feitos, apesar de ser legal, ter alguns exclusivos, não era tão bem feito assim. Então foi andando em 2005, né? Eles fizeram aquela mídia fantástica e luxuosa na Europa, né? E no final do ano não vendia, não tinha nem 20 mil unidades ainda. Só que o pessoal via os caras andando de Ferrari, McLaren. Para vocês terem uma ideia, o salário dos executivos dos caras era 1 milhão e 100 mil libras. Fabião, e não é real não, hein? É libra. Quanto dá isso, mais ou menos? 7 milhões hoje. É. Então, os caras não vendiam e os executivos lá, né? Inclusive o nosso amigo que gosta de emoção lá, né? O Ericsson ganhava 1 milhão e 100 mil libras. Então, Tudo os pra caras- dar certo, né? Tá Tudo na pra cara dar que ia dar certo. Vende pouco e gasta muito. Nem Isso. brasileiro faz isso. Exatamente. Tão bem assim. Faz, mas não faz tão bem assim. E aí, o pessoal começou a reparar. E no final do ano de 2005, né, a mídia, um jornal sueco, soltou, né, buscou aí a vida pregressa do Ericsson e mostrou que o cara fazia parte, era um dos chefes da máfia sueca, tá? Então, já tava mal, pegou mal, aí os caras deixaram esfriar e tal. No começo de 2006, o Ericsson foi para os Estados Unidos, né, para sair um pouquinho desse burburinho aí e tal, e para tentar alavancar as vendas do Gizmondo no mercado americano, que eles não investiram muito. Então levou como um tipo de um relançamento, que eles investiram muito nos shows lá do Sting na Europa, mas no mercado americano não. Então ele chegou lá em janeiro, mas como tudo que é ruim pode piorar, em fevereiro o Stefan Ericsson estava numa Ferrari Enzo de 2 milhões de dólares e ele bateu a Ferrari a 300 km por hora e partiu a Ferrari ao meio. Foi um assunto muito comentado naquele ano. O cara estava com sinais de embriaguez, o cara era piloto e tal. Como eu falei, correu em Le Mans, etc. Né? Mas ele bateu a Ferrari a 300 por hora
e partiu a Ferrari no meio. E aí começou a aumentar os problemas. Como se for investigar, essa Ferrari não estava no nome dele e entrou no país de forma ilegal. Aí foi um dominó desmontando, né? Aí começaram a ver, aí buscaram a vida pregressa dele, como já tinha mostrado no jornal sueco, mas o mercado americano não estava muito atento a isso. Aí foram puxar lá a capivara do cara, o cara tinha sido preso. Nos anos 90, ele era um dos chefes da máfia sueca, a da máfia de Uppsala. Uppsala é uma cidade pequena, a 70 quilômetros de Estocolmo. E ele botou terror na cidade lá, com tráfico de drogas, extorsão, tentaram dar golpe em banco. Enfim, o que a máfia faz, né? Não tem muito segredo. E curioso, né, que o Stefan Eriksson, ele tinha uma offshore, uma lancha, milionária lá de 1.200 cavalos. Ele atracava no porto da cidade pequena, né? Chamava atenção. E só pra você ter uma ideia como o cara era cara de pau. O apelido da lancha era Branca de Neve. E não bastasse a lancha, ele saía pela cidade, uma Mercedes SL, e a placa da Mercedes era Geo, era G-E-O, que em sueco tem a pronúncia de Yale. Esse Yale, quem gosta de filme, né, Fabião? O Scarface, né? Ele usava no filme, ele falava Yale para cocaína. Então o cara é tão cara de pau que ele colocou a placa do carro dele para fazer referência ao filme do... Como é que chama o ator? Al Pacino? Do Al Pacino, exatamente. Ele pôs a placa do carro da Mercedes, meu sonho de consumo, colocou a placa Geo, que em sueco se pronuncia Yale, que é a pronúncia para cocaína do Scarface. Então, tudo isso aí, né, amontoado aí, ele tentou sair dos Estados Unidos, quando foram na casa dele, ele tinha arma, tinha droga, então você imagina, né, tudo que já tinha passado, mais a soma do mercado americano aí, o cara foi preso, o cara, né, ele ficou vários anos preso, não ficou mais, porque ele fez as famosas delações premiadas, que já não são de hoje, né, mas com tudo isso, né, voltando aí, saindo do filme, né, de máfia, voltando pro console, o console já estava mal, acabou meio que ficando pior ainda. Nesse meio tempo aí, pessoal, eles tentaram fazer, né, lançar para incentivar o mercado, incentivar as vendas, lançar um modelo para atrair o mercado feminino, chamado de Gizmondo Isis, apelidado de Gearmondo. Nunca foi mostrado nada, tá? Também fizeram um modelo bem legal, esse chegaram até a mostrar, mas nunca foi lançado, o Gizmobet, um console até com as cores daquele pano de mesa de pôquer, né? Na época estavam começando, que eu falo que eles eram bem inovadores, estavam começando essas apostas online e tentaram fazer um aparelho focado aí para você jogar, fazer as apostas online, mas também nunca chegou a ser lançado. Então, somado tudo isso aí, terminou, né, a produção e a história daí, prática do nosso amado Gizmondo aí, produto da máfia. Esse aqui, pessoal, é o menu do Gizmondo, tá? Que quando você liga, ele demora 50 segundos para chegar nesse menu aqui. Aí tem games, MP3, MP4, tem a função que para época, o GPS que não funciona aqui, né? Que para época era bem inovadora, que é a câmera, né? De 3.6 megapixels, ó. Não vou tirar no lugar para não desfocar, ó, tá vendo? Põe o jogo ali embaixo e tal. Ele tinha uma câmera, né? Ó. Nossa, é a versão Eds que eu citei no vídeo. Então, além do MP3 e MP4, ele tem essa função câmera, que na época era, de certa forma, uma inovação. Então, pessoal, em meio a esse enredo de filme de máfia aí, né, o Gizmondo acabou falindo de vez em 2006. Estima-se não, as fichas deles mostram, né, as fichas técnicas, as informações, né, que foram produzidas 25 mil unidades. Mas eu desconheço algum console que vendeu menos que isso, né? E aí, somado ao fato dos caras gastarem milhões, né, e pagar mais de 1 milhão de libras, né, para cada executivo, eles faliram de vez. Estima-se que com uma dívida em cerca de 400 milhões de dólares. Tá? Antes do lançamento, eles chegaram a prometer 100 jogos e realmente tinham 30 jogos que estavam em produção antes de falir tudo, né? Jogos tops, inclusive o Halo, que eles têm o Windows CE, né? Então, de alguma maneira, eles iam conseguir o Halo, já tinha sido registrado, Carmageddon, Rayman, Tomb Raider, tem várias fotos com Tomb Raider, né? Alien Omni, Age of Empires, enfim. Também é da Microsoft, né? O Também é Age da of Microsoft. Empires. Exatamente. Tinha 30 jogos já, pessoal, em produção, né? Inclusive o jogo do Jason Button, né? Que tá aqui rodando, não sei se dá para enxergar. Que não foi lançado, mas depois soltaram ele aí, beta, né? Vamos dizer assim. Com isso, os caras ficaram com 400 milhões em dívidas, né? E um ano depois, o Carl Fryer, que foi quem fundou a Tiger, chegou a anunciar de novo aquela história do Gizmondo 2 e tal, mas
não deu em nada e acabou falindo de vez. O que fica dessa história aí, né, pessoal, a gente não sabe, eles tinham uma divisão de programação de jogos, tem jogos exclusivos dele, então tinha alguém realmente trabalhando para lançar um videogame, tá? Mas todos esses problemas, né, enfrentar o PSP e o DS, a borracha dele é fraquinha, tá? A nossa tá meio grudenta, tá? Tem vários problemas aí. Quando você liga ele demora cerca de 50 segundos para entrar no jogo. Então, tinha aí gente trabalhando para os jogos, mas aí uma boa parte dessa equipe aí estava só lavando dinheiro, como a gente contou essa história toda da máfia aí envolvida, e essa gastança toda que é totalmente incompatível, né, com as vendas do console. Mas não deixa de ser uma puta história interessante, né, um cenário, um roteiro aí de filme, né, e que foi essa belezinha aqui que é o Gizmondo, que eu tenho o prazer de ter na coleção. Temos aqui em nossas mãos, Fabião, um produto da máfia. Exatamente. No Games que Pariu. Que não é droga. Isso não, jamais. Então, pessoal, em meio a extravagância, luxo, ostentação, ousadia, né? Essa foi a história de hoje, nosso vídeo de hoje sobre o Gizmondo. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e até o próximo Games que Pariu. Pessoal, pra quem achou estranho aí, eu e o Fabiano ficamos aí com dó da Ferrari partida ao meio, né? Até isso tem um cenário de filme, tá? Um ano depois, aquela Ferrari partida ao meio, tá? Ela foi restaurada e virou uma Ferrari Enzo preta e foi vendida por $1.700.000. Então até o final aí foi um roteiro de filme.